Olá, pessoal, professora Vivian Cristina. Nós estamos na nossa terceira e última aula do curso sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vamos hoje finalizar o estudo dos direitos sociais, econômicos e culturais, que é a parte final da Declaração Universal. Vamos lá, então, no nosso texto. Quem está acompanhando me perguntou aí sobre o PDF, está disponível no canal do Telegram. Então, quem às vezes fez a inscrição e não está no canal, entre no canal, participe, porque é lá que vocês terão acesso ao texto, ao link com as aulas. Gente, eu vou deixar, estão me pedindo para deixar a aula aí disponível, tem muita gente que ainda não conseguiu assistir até o domingo. Tá ótimo, né, gente? É um prazo razoável. Vocês que estão aqui assistindo ao vivo, ganhando tempo, né? Se quiserem dar até para fazer uma revisão, então vou deixar até domingo, combinado? Então, nós fomos ontem até o artigo 22. Nós vimos, né, que, aliás, nós fomos até o artigo 23, né? Vamos retomar hoje do artigo 24. Vimos que a partir do 22, a Declaração Universal, ela começa a tratar dos direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. O tom do texto fica diferente, porque, como nós sabemos, existe uma forma de aplicação e de monitoramento que é diferente, porque enquanto os direitos civis e políticos são auto-aplicáveis, não dependem de atuação estatal, os direitos sociais, econômicos e culturais dependem de uma atitude positiva, da criação de políticas públicas. Isso requer recursos, né? O Estado tem que alocar recursos para que isso aconteça. Então, é muito mais difícil concretizar direitos sociais, econômicos e culturais. Isso não significa que sejam menos importantes, mas existe uma tolerância maior, porque são direitos de aplicação progressiva. Então, não se pode exigir imediatamente do Estado que ele nos assegure tudo isso que está previsto aqui a partir do artigo 22. Falamos ontem que existe um princípio que rege a aplicação dos direitos sociais, é diferente para os direitos de primeira geração, que tem aplicação imediata. Aqui, como não é possível garantir todos ao mesmo tempo, nós vamos buscar a ideia do mínimo existencial, né, da máxima efetividade, então que sejam garantidos a maior quantidade possível de direitos e que isso nos garanta o mínimo existencial, que significa uma vida digna. O nosso direito não é qualquer vida, é uma vida digna. Então, aquilo que é mais importante para garantir a dignidade humana tem que ser garantido a todos nós, né? Ainda que não sejam todos os direitos sociais, o Estado teria que escolher algum. Extremamente difícil, né? Como dizem aí, os ministros do STF utilizam a teoria das escolhas trágicas. Às vezes o Estado tem que fazer escolhas trágicas porque ele tem que escolher na efetivação, escolher a efetivação de direitos que têm o mesmo grau de importância, né? Então, muitas vezes ele vive aí um dilema porque ele não sabe se vai investir o dinheiro disponível em saúde ou em educação. Nós temos a jurisdicionalização disso, né? A cobrança disso perante o Poder Judiciário e levou ao famoso ativismo judicial. Então, hoje o judicial ele interfere nessa questão de efetivação dos direitos sociais e determina, por exemplo, que o Estado pague um tratamento médico, custeie um tratamento, pague um determinado medicamento. E, por outro lado, o Estado ele tem direito a um planejamento financeiro. Então, não é uma decisão difícil, há que se fazer uma ponderação de valores, né? Temos que observar aí o princípio da proporcionalidade, mas temos situações, por exemplo, em que é mais tranquilo isso. Então, por exemplo, esses dias, já tem algum tempo, mas eu vi uma decisão interessante em que se determinava que um município, o judiciário bloqueou o repasse de verbas que foi feito para o time de vôlei pelo município porque estava faltando merenda nas escolas, né? Então, óbvio que nesse caso a alimentação das crianças era mais importante que esse apoio e esses recursos destinados ao time de vôlei. Então, o judiciário interfere em situações assim. Às vezes essa interferência é muito criticada,
mas estou contando tudo isso para vocês porque é importante desenvolver essa lógica. São princípios diferentes que regem o estudo dos direitos sociais, econômicos e culturais, e isso serve para vocês no estudo do direito constitucional também, tá? Então, lembrem-se que, apesar de termos um conjunto indivisível, complementar dos direitos, todas as gerações formam um todo indivisível, o estudo de cada um tem que ser feito de forma diferente, porque eles são regidos por princípios diferentes e têm uma aplicação e um monitoramento que é distinto, tá bom? Então, vamos retomar o texto da declaração. Artigo 24. Gente, o artigo 24 tem 2 estrelas, não aparece com tanta frequência, é muito simples. Prevê que todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Isso tem correspondência literal na Constituição? Tem. Todos esses direitos individuais dos trabalhadores estão no artigo 7º da nossa Constituição, não é isso? Então, os direitos coletivos do 8º ao 11 e os individuais no artigo 7º. E aqui tem uma super pegadinha. Muita atenção ao seguinte: a nossa Constituição traz números, a Declaração Universal não. Então, a pegadinha aqui pode ser usar aquela limitação que nós temos na Constituição. Então, nós temos lá a limitação de 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Então, a banca pode alegar isso e dizer que é do texto da Declaração Universal. Errado, ela só fala em limitação razoável. Mas lembrem-se que não consta números da declaração. Imaginem como que seria difícil chegar a um acordo quanto a esses números com tantos países diferentes. Então, eles deixam a critério de cada país estabelecer como faz, né, o nosso texto constitucional. Então, nós temos números na Constituição e não temos aqui. Outra observação importante: a declaração garante só férias remuneradas periódicas, não garante 1/3 de férias. O terço de férias é constitucional. E a gente está tão habituado, nós estamos tão habituados a falar, né, férias, mais 1/3 de férias, que as bancas às vezes fazem essa pegadinha dizendo que está previsto na Declaração Universal. Falso. Então, aqui é repouso, lazer, com limitação razoável das horas de trabalho, férias periódicas e remuneradas, tá bom? Sem mencionar números. Artigo 25. Aqui também só 2 estrelas, não costuma ser tão cobrado. A frase mais cobrada aqui é a que eu coloquei em negrito para vocês no item número 2, nós chegaremos lá, mas tem observações importantes aqui no artigo 25. Vamos lá, primeiro item. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Então, vamos parar aqui. Nós estamos falando até aqui do famoso princípio do mínimo existencial. Aqui, ó, até essa vírgula aqui, vocês podem colocar a correspondência na Constituição de 88, o artigo 7º, parágrafo 4º. Por falar nisso, coloquei lá no grupo do Telegram para vocês os mnemônicos, vocês viram? Dos direitos sociais do artigo 6º e os direitos que devem ser assegurados ao trabalhador e sua família com um salário mínimo. Quem não viu, depois dê uma olhadinha lá, salve quem gostar de mnemônicos. Tem gente que acha bobo, eu acho que se ajuda a memorizar, tá ótimo, não tem problema se é bobo, né? O objetivo é acertar a questão. Então, coloquei lá para vocês relativos à nossa Constituição, não pode confundir com a Declaração Universal, mas ajuda a lembrar, a relacionar. Então, essa primeira parte é justamente a ideia do mínimo existencial. Aí, aqui no finalzinho, nós temos um outro direito, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Gente, o que é isso? Como é que nós chamamos isso aqui no Brasil? Previdência social. Então, olha que pegadinha interessante.
algumas questões já trouxeram a seguinte afirmação: a Declaração Universal dos Direitos Humanos não cuida ou não menciona o direito à previdência social. Falso, só não chama de previdência social, mas é exatamente o que está previsto aqui. Segurança por parte do Estado nessas situações, né? Então, se eu não tenho como me manter, que são situações fora do meu controle, eu teria que ter esse suporte do Estado. Isso aqui acontece para nós através do Instituto da Previdência Social. Nós temos um direito mais amplo, que é a Seguridade Social, e dentro da Seguridade, saúde, assistência social e previdência social, né? Lembrando que saúde e assistência social independem de contribuição no nosso país, e a previdência não, é um regime obrigatório contributivo, é obrigatório, né? Só quem contribui é que teria o acesso a esses benefícios. Então, nós temos uma situação que foge do nosso controle e o Estado é que vai ajudar aí na nossa subsistência. Então, existem institutos próprios, inclusive a assistência social, né? Que nós temos aí o famoso LOAS, um benefício estatal, que é garantido através do LOAS, né? A Lei Orgânica de Assistência Social. Nós temos um benefício continuado para pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência. Então, existe sim essa ideia de seguridade social. Já vi em questões especificamente previdência social, dizendo que a declaração não menciona, e estava errado, tá? Então, atenção a isso. E o item número 2, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então, uma preocupação especial com maternidade e infância. Também temos correspondência na Constituição, então temos correspondência para todo o artigo na Constituição. Lembrando que usamos termos diferentes, né, como Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social. E proteção especial à maternidade e infância aparece no artigo 6º da Constituição. A parte de Seguridade Social, artigo 194 e seguintes. Então, nós temos até o artigo 204, a parte da Seguridade, do 193 ou 94 até o 204. E a menção no artigo 6º a essa proteção especial à maternidade e infância. Além dos artigos, podem colocar aí também, por favor, 226 e 227, porque existe a proteção da família no 226 e uma proteção especial para crianças e adolescentes no 227, com várias regras e proibição de discriminação, né? Também dentre esses filhos nascidos dentro ou fora do matrimônio, ou entre os naturais ou adotivos. A nossa Constituição já cuidou de tudo isso. Não admitimos no texto constitucional esse tipo de discriminação. Então, atenção aqui à seguinte pegadinha. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Percebam que a Declaração Universal não fala nada sobre filhos naturais ou adotivos, tá? Então, aqui ainda é uma discriminação mais antiga, né? Mais ultrapassada ainda, que seriam os filhos legítimos ou ilegítimos, como foram chamados por muito tempo. Felizmente, não temos mais esse tipo de distinção. Então, existe sim correspondência na nossa Constituição. Tudo certo por aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. O que estão pedindo aqui? Perderam a primeira parte da aula porque eu coloquei o link no outro grupo? Foi mesmo? Deixa eu ver aqui. Coloquei lá no curso, não, gente? Então, deixa eu ver se eu consigo copiar o link aqui. Gente, mas essa aula fica gravada. Não precisa se preocupar com isso não, tá, Marco? É só assistir depois o pedacinho que vocês perderam, tá tudo certo. Sem problemas. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Ótimo.
Então, vamos voltar lá no nosso texto. Agora nós vamos falar do artigo, que eu disse para vocês que eu tenho dúvida, né? Se numericamente, se é mais cobrado ele, o quarto ou 11. A briga fica entre o quarto, 11, 14 e 26. Sem dúvida, os mais cobrados. Então, coloquei aqui também para vocês, ó, as 3 estrelinhas e a marcação. O artigo 26 se refere ao nosso direito à educação, que vem na declaração, em quase todas as versões, com a previsão de direito à instrução, tá? O nosso direito ao ensino, à educação. E o que cai, gente? O que eu aconselho aqui? Montar um esquema. Por quê? Cada grau de instrução tem as suas características, e é isso que a banca vai te perguntar. Isso é confuso. Só você separar aí, memorizar, mas se você não tomar esse cuidado, às vezes a gente lê, acha a ideia muito óbvia, e quando vem a cobrança de detalhes na questão, você não se lembra. Então, para evitar isso, o que eu sugiro? Monte um esquema. Então, o que está previsto aqui no artigo 26? Primeiro item, todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Então, aqui, ó, é para montar o esquema. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui junto com vocês. O que nós vamos colocar? Os graus de instrução. Quais são? Então, nós temos o grau elementar. Quais são as características previstas aqui para o grau elementar? A instrução vai ser gratuita e, olha a terceira frase, a instrução elementar será obrigatória. Então, para a instrução elementar, gratuita e obrigatória. Para a instrução fundamental, nós temos a previsão só da gratuidade. Para a instrução técnico-profissional, o que prevê a declaração? Ela deve ser acessível a todos. E, por fim, a instrução superior. Opa, meu computador, às vezes, ele tem vida própria. Superior. Essa aqui também deve ser acessível a todos e pode se basear no mérito. Gente, guardando isso aqui, vocês não erram nenhuma questão. É isso aqui que vocês vão guardar sobre o artigo 26, tá? Instrução elementar, gratuita e obrigatória. Então, a única que é obrigatória é a elementar. A fundamental é gratuita. Técnico profissional deve ser acessível a todos, assim como a superior. E olha aqui, ó. E esta pode ser baseada no mérito. Esta qual? A superior. Então, só a superior é que pode se basear no mérito. O Brasil cumpre esses requisitos? Temos correspondência na Constituição? Sim. Educação, artigos 205 e seguintes do texto constitucional, também está no título da ordem social. E nós temos outros nomes, né? Então, às vezes, isso aqui gera confusão, porque a gente chama de educação básica, educação fundamental. Então, isso, às vezes, pode gerar uma confusão em provas, porque por causa dessa classificação que a Constituição utiliza, que é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Então, a gente tem aqui no Brasil todo o ensino fundamental como obrigatório e gratuito. A gente vai além do que exige a Declaração Universal. Então, tem que se recordar aí, né, que se a prova for de direito constitucional, você segue a Constituição. Se é sobre a Declaração Universal, é essa classificação aqui que nós estamos fazendo, tá? Decorem, colhem isso aqui em algum lugar. Quem vai fazer prova que tem Declaração Universal, é muito provável que tenha uma questão que exija isso. E aí você não erra, né? Fica tranquilo. Item número 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
É lindo, né? Chega a ser poético o texto da declaração, infelizmente não é tão simples assim, mas a educação seria a forma que nós temos de promover os direitos humanos, de primeiro disseminar, né? De educar e de promover esses direitos. Frase também muito cobrada em provas. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Gente, o que a declaração está garantindo aqui? Que os pais podem escolher que tipo de educação que os filhos podem receber. Já foi questionado uma vez se isso garantia a todos nós o direito a educar os filhos em casa. Claro que não temos uma resposta definitiva, mas entendeu-se que não seria essa a ideia, né? Então, o Estado ele tem um compromisso com a educação formal. Coloquei aqui para vocês para nos lembrarmos que essa educação em casa, né, que é conhecida como homeschooling, está sendo discutida no nosso país. Já tivemos uma manifestação do STF a esse respeito. O questionamento que foi feito no Supremo é se seria inconstitucional, em qualquer formato, o homeschooling, e o Supremo entendeu que não é inconstitucional, atenção, tá? Não é inconstitucional, mas falta regulamentação para o homeschooling no Brasil. Então, não é que não podemos ter, pode até existir, mas tem que ter primeiro a regulamentação. Aí, olha que interessante, não temos ainda uma lei nacional, existe um projeto de lei no Congresso, mas o DF regulamentou isso no final do ano passado e a lei entrou em vigor agora. Os sindicatos já estão lá questionando a constitucionalidade da lei do DF, mas para vocês saberem, né, que é uma discussão que está em pauta e que o Supremo já disse que não é inconstitucional, e os defensores utilizam aqui esse trecho da Declaração Universal para defender essa ideia de que os pais poderiam, inclusive, educar os filhos em casa. Claro, gente, que para isso nós teríamos regras, né? Então, eles querem, se for regulamentado, deve ser estipulado algum tipo de exame, de teste, para ver se as crianças estão recebendo todas as informações necessárias. Mas em breve nós podemos sim ter essa modalidade de educação no Brasil. O Supremo já entendeu que não é inconstitucional, tá? E aí, se alguém quiser utilizar a Declaração Universal, pode pegar aqui esse item número 3, que é muito cobrado em provas. E aqui, ó, muito cuidado, porque a banca vai trocar essa palavra. Já vi algumas questões em que a banca traz assim: os pais têm exclusividade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Não é exclusividade, não é qualquer outra palavra nesse sentido, é prioridade. Então, os pais é como se eles tivessem a preferência na escolha, né? Mas não é um direito exclusivo deles. Então, muita atenção. O verde não ficou bom aqui não, né? Vou colocar de amarelinho mesmo. Muita atenção com a troca dessa palavra, que às vezes, né, o candidato não se dá conta e perde a questão. Então, esse artigo é importantíssimo, leiam muitas vezes, decorem e colhem aqui esse esquema em algum lugar, porque isso é o que mais cai no artigo 26, tá bom? Artigo 27, pouquíssimo cobrado em provas, ele traz a proteção dos direitos culturais. Todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios. Então, aqui um direito à participação na vida cultural. Na nossa Constituição, esse direito aparece, nós temos a cultura também lá na ordem social, depois da educação, artigos 215 e 216, então o direito ao desporto, à vida cultural, né, a cultura na nossa Constituição, está ali no finalzinho da Constituição. E o item número 2, todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Então, aqui, cuidado. Tem correspondência na Constituição? Sim. Vocês
Vão procurar, por favor, artigo 215 e 216. E, atenção, nesse segundo item, percebam que a declaração está se referindo aos direitos autorais. Então, aqui tem uma particularidade, porque os direitos autorais na nossa Constituição, eles não são tratados como direitos culturais. Eles são tratados como direitos individuais, porque os direitos autorais são vistos como uma faceta do direito de propriedade, a propriedade intelectual. Então, onde que estão os direitos autorais na nossa Constituição? No artigo 5º, no inciso 26, 27 da Constituição. 27 e 28, se não me engano. Artigo 5º, incisos, vejam 27 e 28. Então, olha só, propriedade é direito de primeira geração. O artigo 5º garante propriedade material e imaterial. Os direitos autorais estão aí dentro. A Declaração Universal faz diferente. Ela trata direitos culturais como direitos de segunda geração e coloca junto com os direitos culturais os direitos do autor, os direitos autorais, né? Então, é uma particularidade interessantíssima. A meu ver, faz muito mais sentido tratar como fez aqui a Declaração Universal, vincular a cultura e não a propriedade, mas isso aí, né, não existe certo nem errado, é só para vocês saberem que é diferente, é um tratamento diferente que foi dado pela nossa Constituição, tá bom? Então, anotem aí para vocês olharem na Constituição, artigos 215, 216 e os autorais, artigo 5º, incisos 27 e 28. Artigo 28. Todo homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração podem ser plenamente realizados. Gente, isso aqui significa dizer que um Estado totalitário, um Estado que não seja democrático, ele não tem como garantir direitos humanos. Então, nós precisamos de uma ordem nacional e internacional que seja democrática, né? Senão, não temos como falar em proteção de direitos humanos. Não existe uma correspondência literal na Constituição, o que nós temos é a própria previsão de um regime democrático e, dentro desse regime democrático, a proteção de direitos humanos. Esse artigo não costuma aparecer em questões, mas saibam que estamos falando, né, de um ambiente que seja propício à proteção dos nossos direitos, tanto na esfera nacional quanto internacional. Artigo 29, esse um pouco mais cobrado, porque esse artigo é interessante. Quando a gente fala em Declaração Universal, nós só pensamos em direitos, mas temos que nos lembrar que a declaração também prevê deveres. Olha só, todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, eu não tenho só direitos, eu também tenho deveres. Item número 2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. O que isso nos lembra? Artigo 5º, inciso número 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, puxem uma setinha aí, né, anotem o princípio da legalidade que nos rege particulares, tá? É a legalidade dos particulares. Nós só somos obrigados a fazer aquilo que a lei determina. É diferente da legalidade da administração pública, que só pode fazer o que a lei permite, né? Nós temos uma liberdade maior. Então, as limitações dos nossos direitos só podem acontecer por lei e com uma justificativa. Por que eu não posso ter determinada atitude nem praticar determinado ato? Porque a justificativa tem que se basear no bem-estar da comunidade, na ordem pública, na saúde pública. Então, a lei vai limitar o meu direito e justificar por que essa limitação está acontecendo. Só assim é possível limitar os nossos direitos humanos, né, ou internamente os nossos direitos fundamentais. Então, artigo 5º, inciso número 2, traz o princípio da legalidade. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Então, eu não posso ter uma interpretação contrária, eu tenho que sempre buscar a interpretação que mais favoreça, né? Então, aqui a ideia de máxima efetividade dos direitos, da interpretação pro homine ou pro persona, é aquela interpretação que favorece a pessoa, favorece o ser humano, né? Que amplia os nossos direitos. É assim que devem ser interpretados os direitos da Declaração Universal. Então, aqui só existe a correspondência literal que nós temos é só da ideia de legalidade, artigo 5º, no inciso 2º. E nosso último artigo aqui, artigo 30, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, reforçando, como é que tem que ser interpretada a Declaração Universal? O princípio que nós já conhecemos, princípio pro homine, pro persona, é sempre buscando o melhor para a pessoa, a norma que seja mais protetiva. Nós nunca pensaremos no Estado, no que é melhor para os Estados, nós vamos pensar no que é melhor para a pessoa, né? Então, o Estado nunca pode usar a declaração para prejudicar uma pessoa, nunca, só para beneficiar, ampliar os seus direitos. Então, anotem aí, não temos uma correspondência literal em termos de princípios, né, mas a própria ideia da nossa Constituição nos remete a essa interpretação, né, pro homine ou pro persona. Gente, tudo isso que nós vimos, toda essa ideia da ONU de elaborar um texto que tem esse caráter universal, nós temos, né, nesse sentido, uma corrente conhecida como concepção universalista, que é defendida pela ONU. Por isso que ela criou um texto com os direitos mais básicos, mais importantes, e pretendeu que esse texto tivesse um caráter universal para todos os povos, todas as nações, independentemente de qualquer requisito. Mas nós encontramos uma resistência muito forte por parte de alguns países, e aí surgiu uma corrente conhecida como relativista, ou movimento do relativismo cultural. O que é isso? Enquanto a ONU defende que é possível, sim, criar um documento universal baseado em ética, em valores que são universais, os relativistas vêm dizer que não, porque como nós temos diferentes culturas nos países, cada país teria que criar seu sistema de proteção de direitos humanos. Não dá para criar um sistema universal, já que as culturas são diferentes. E é uma teoria tentadora, né? Porque ele diz, não, as diferenças culturais têm que ser respeitadas. Inicialmente, a ideia parece boa. Então, o que defendem os relativistas? As regras sobre moral variam de lugar para lugar. Não existe moral universal. Essas frases aparecem em questões, tá? A forma de compreensão dessa diversidade é colocar-se no lugar onde ela se apresenta. Então, eu tenho que analisar cada sociedade. Não existe moral universal. As reivindicações morais derivam de um contexto cultural que constitui sua fonte de validade. A história do mundo é a história de uma pluralidade de culturas. Buscar uma universalidade é uma visão imperialista. Olha a crítica e a acusação à ONU, né? Uma tentativa de impor como gerais os valores de uma cultura determinada. Então, acusam a ONU de ser imperialista, de tentar impor a cultura universal, né? E como que a ONU se defende? Não, nós respeitamos diferenças culturais, mas nós temos que estabelecer um mínimo ético irredutível, porque não dá para apoiar práticas culturais que claramente violam direitos humanos, principalmente em culturas que subjugam a mulher, por exemplo, ou que têm determinadas práticas, como o sacrifício de crianças que nasçam com alguma deficiência. Então, isso é muito perigoso, né? Os relativistas reagem às críticas os universalistas, me perdoem, reagem às críticas dos relativistas, alegando que diferenças culturais não podem justificar violações de direitos humanos. Então, apesar das diferenças culturais, existe um mínimo ético irredutível, um mínimo que deve ser observado em todos os países, para todas as pessoas. Pessoal, estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando. Eu vou pausar aqui, vou voltar só para a gente encerrar essa parte do universalismo e falar dos pactos, tá?
Vocês voltam comigo? Já estamos finalizando, tá bom? Então, vou interromper aqui e já volto.